dia, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais um Gente Nossa. Hoje vocês vão conhecer a história do Bruno, que através do tradicionalismo, da dança, da arte gauchesca, recupera 186 jovens e adolescentes aqui da fase. Vamos a Guaíba conhecer uma parte importante da Revolução Farroupilha. Lá, embaixo do cipreste, onde Gomes Jardim e Bento Gonçalves planejaram a tomada de Porto Alegre. Culinária, aventura, dicas de comportamento, belas imagens e muito mais. Fique conosco, está começando Gente Nossa na Rede Record. Estamos aqui em Guaíba, num dos principais locais da Revolução Farroupilha, na frente da casa de Gomes Jardim, presidente da República Rio-Grandense. Foi aqui, deste cipreste, que Gomes Jardim e Bento Gonçalves planejaram a tomada de Porto Alegre e deram fôlego à autoestima dos gaúchos. Pois esse resgate da autoestima também é feito hoje, em trabalhos como o que o Bruno faz, resgatando jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Mais de 160 jovens já passaram pelas invernadas artísticas que o Bruno tem. Destes, somente 5 voltaram a reincidir. Nós estávamos lá na fase, no Padre Cacique, e nós temos uma dificuldade de atividade para os jovens. E a gente começou a trabalhar com os guris, passando para ele alguma ideia de valores, da ética e da moral do povo gaúcho, do que se entende como ser gaúcho, o que é ser cidadão. E isso nós observamos que elevou a autoestima do guri. Ele começou a se soltar mais, começou a viver mais, a tocar no colega. Tchê, cumprimento de Gaudério. Nossa, que coisa séria. Mas o que significa isso? O que é cumprimentar uma prenda? A gente sabe que o adolescente tem uma dificuldade grande na frente das meninas, eles se acanham. O que tu imagina, Bruno? Qual é o teu sonho em relação a esses meninos? O que tu imagina que eles possam render para a sociedade e para a própria família deles? Olha, a constatação que nós temos nesses 3 anos de vivência dessa oficina, dessa invernada, onde, como mesmo falou, 160 adolescentes passaram, apenas 5 cometeram novos delitos. O que se entende com isso aí? Se viu que a gente começou a passar uma mensagem super positiva para eles. E isso faz com que eu sonhe no futuro eles possam fazer o mesmo com seus filhos ou mesmo para os outros colegas na rua, na comunidade. Quem é aquele que lá vem com seu cavalo alazão? Quem é aquele que lá vem com seu cavalo alazão? É o nosso amigo Chico que vem dançar no salão. O cavalo deu um coice, Chiquinho caiu no chão. Amar é também saber dizer não, porque o sim é muito fácil de ser dito. Essa máxima o Bruno vem realmente cultivando e cultuando valores. A minha atitude, a minha postura, a minha maneira de ser, isso é um espelho para ele. Assim como todos os meus colegas da fase, fazem com um trabalho de espelho para os guris. Nós somos exemplos. E esses exemplos a gente faz o trabalho de disciplina com os guris. O que é o amar, saber dizer não? É exatamente explicar para ele não por causa disso ou daquilo, tem que ter uma coisa concreta. Às vezes os adolescentes estão lá conosco exatamente porque o pai ou a família não souberam dizer não para esse menino. Esse, na verdade, é um trabalho praticamente silencioso, que não encontra muito espaço na mídia. Por isso a gente faz questão de mostrar aqui no Gente Nossa. Bruno, qual a maior satisfação que tu tens com esse trabalho? Olha, tia, eu tenho um prazer enorme em dizer que trabalho na fase, na antiga FEBEM. Porque nós conseguimos, com esse trabalho de 3 anos com os jovens, os guris têm orgulho de botar a camiseta da fase e sair com eles na rua. Os guris tinham medo. O rótulo da FEBEM, rapaz, aquele troço de São Paulo, o pessoal tinha medo, se sentia, sabe, prejudicado. Hoje a gurizada sai e sai com a camiseta da fase, tio, feliz da vida. Nós vamos em vários eventos, as pessoas não acreditam que aqueles adolescentes são jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. A postura e a atitude desses guris perante os demais, a autoestima deles é muito boa. E a minha satisfação é ter mais tempo de vida para poder trabalhar com esses guris.
Este é o Bruno, mas tem muito mais. Tem aventura, tem história, tem gastronomia. Daqui a pouquinho, no Gente Nossa. Bem-vindos à casa de Gomes Jardim. Aos andantes que chegam eu pergunto, não viram nossas tropas farroupilhas? Meus filhos foram todos para a guerra e eu não tenho notícia deles. Nós continuamos aqui na antiga estância das Pedras Brancas, residência de Gomes Jardim, onde morreu Bento Gonçalves. Para saber um pouco mais dessa história, eu estou aqui com meu amigo Marcos Moraes, músico e historiador. Marcos, o que representa esta parte da história na Revolução Farroupilha? Bom, a Revolução Farroupilha ela teve talvez um dos seus principais marcos aqui nessa estância que pertenceu ao Gomes Jardim. Gomes Jardim ele era primo de Bento Gonçalves, ambos lideranças da Revolução Farroupilha, e em setembro de 35 houve o fato do Onofre Pires, Gomes Jardim e Bento Gonçalves se reunirem à sombra do cipreste, que está à frente da casa, para planejarem a tomada de Porto Alegre. Então a gente tem esse espaço aqui como esse primeiro ato político, de planejamento, de pensamento, de algo contra o governo imperial. Por isso a gente chama aqui de o berço da Revolução Farroupilha. Ela é chamada de revolução pela mudança de sistema monarquista para uma república regional, dado o fato de que se entendia que aquele governo que havia na época não conseguia sustentar ou suprir as necessidades dessa região. E é interessante se entender isso. Eles não queriam no início se separar do Brasil. Eles queriam sim que a sua estrutura social, política, fosse justa e respeitada. Nós vamos agora lá na ilha de Pedras Brancas. Pedras Brancas era o antigo nome de Guaíba. Era o nome da vila de Pedras Brancas, onde é a sede do município de Guaíba hoje, mas que na verdade era um conjunto de... O município era a Vila Pedras Brancas. Que pertencia a Porto Alegre, junto com Barra do Ribeiro, Sertão Santana, Mariana Pimentel e Eldorado do Sul. Bom, a ilha Pedras Brancas, Ilha de Pedras Brancas, também chamada a Ilha do Presídio, serviu muito tempo depois, durante a ditadura militar, para justamente a prisão de inimigos políticos. Esta deve ser, geologicamente falando, um dos locais mais antigos do mundo. Pouca gente sabe disso. Como é que é isso, hein, Marcos? Até onde se sabe, as pesquisas geológicas da região aqui, Porto Alegre como Guaíba estão enquadradas no bioma Pampa. E o que se sabe pelo desgaste dos morros, que a gente consegue ver esse desgaste mais arredondado, significa que há um desgaste muito mais antigo e muito mais velho do que se percebe naquelas montanhas mais íngremes, com picos mais agudos, né? Então, até onde se sabe, geologicamente, essa região aqui onde nós estamos, ela está entre as regiões mais antigas do planeta, geologicamente falando. Liberdade, igualdade, humanidade. Os ideais farroupilhas. A liberdade de quem teve um sonho, como Gomes Jardim, Bento Gonçalves. A liberdade que os meninos da fase têm ao se reencontrarem com os valores do tradicionalismo. A humanidade que se precisa para manter verdadeiros paraísos como esse da Ilha das Pedras Brancas, antiga Ilha do Presídio. Depois de alimentar a alma com bons exemplos, com boas imagens, com bons valores, também tem que alimentar o corpo. Afinal de contas, desde as 6 da manhã trabalhando. Por isso nós estamos aqui com o seu Gui, o seu Guaraci, que vão nos ensinar como é que se faz um matambre de tropeiros. Por que matambre? Mata-hambre. Isso é um músculo que está na costela e na barrigueira, que sustenta o estômago do boi, e que quando se carneia é a primeira peça que se retira.
E enquanto se trabalha, a gente assa ele, porque ele também é muito fácil de assar. Pode se assar rápido porque é fino. É uma Então, carne mata fina. a hambre, mata a fome. Mata a fome. Então mostre para nós como é que faz para espetar uma carne dessa, porque é uma carne fina e larga, né? Como é que Exato. faz para espetar e assar essa carne? A gente procura espetar, deixando a cabeça dele, a parte pesada, para a ponta do espeto. E o centro de equilíbrio dele, para que ele fique no fogo bem parelho. Então ele está espetado e agora nós vamos salgar ele para levar ao fogo. Sal grosso, porque Sal churrasco grosso. de gaúcho É, só sal vai sal grosso. grosso, não tem de salmoura, Sal de fino é muito tempero. perigoso, ele é muito mais garantido que salga sem passar e nunca fica com pouco sal. Sal fino é muito perigoso. Está salgado. De preferência não esfregar muito, porque o sal queima muito. Salga dos dois lados. Depois leva ao fogo, vamos pôr na brasa do lado magro. Agora nós vamos bater ele levemente para tirar o sal, o excesso de sal, e vamos colocar uma farinha de mandioca e levar ele novamente na brasa para tostar esta farinha. Farinha vai por cima. Agora a farinha vai por cima. À vontade, pode botar, que a função dela é não deixar secar o matambre e ela vai ficar dourada e crocante. Ah, mas se eu tô com a minha faca, esse matambre não volta pro fogo. Mas matambre de tropeiro é assim, é com farinha. É daqui, debaixo do cipreste de Gomes Jardim, depois desse matambre maravilhoso, dessas histórias espetaculares, que eu me despeço de vocês. Domingo que vem tem mais. Fique conosco. Você também é gente nossa.